Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo. Vamos deixar o RPG de lado, que é o meu hobby, e voltar para os gibis. E pois bem, o que eu acabo de ler? Na verdade, nesses últimos dias eu li várias coisas. Os vídeos ficaram aqui, entre aspas, fora de ordem, mas eu vou tentar colocar a casa em dia e arrumar as coisas como elas devem ser. Pois bem, e qual foi uma das minhas últimas leituras? Foi justamente O Procurador, que é da dupla Pedro Mauro, que é o desenhista, que ele é brasileiro, e o Gianfranco Manfredi. Imagino que ele seja italiano. Vou mostrar logo, de início, né? O Procurador, que é esse livro, ou esse gibi belíssimo, impressionante. A única crítica que eu faço, eu vou falar daqui a pouquinho, enfim, né? Porque é o segundo trabalho do Pedro Mauro, que é publicado pela editora Pipoca e Nanquim. O título anterior foi A Trilogia Gatilho, e aqui ele faz parceria com o Carlos Stefan. Também é um livro espetacular. O bacana é que quando você coloca os dois de lado, vocês percebem que ele tem o mesmo tamanho, né? As ilustrações, né, da capa segue o mesmo estilo. A lombada também, entre aspas, segue o mesmo padrão, né? Trilogia Gatilho e O Procurador. A única diferença entre os dois volumes é o tipo de papel, que nesse caso da edição do Procurador ele tem uma qualidade bem inferior, muito provavelmente devido à alta dos custos do papel, né? Devido a esses, depois, principalmente depois da pandemia para cá, né? da Covid, que os preços do papel inflacionaram demais, ao fato também de que o mercado cada vez mais exige papel craft, esse tipo de papel que é usado para embalagem de produtos, porque o e-commerce, o comércio via internet aumentou substancialmente depois da pandemia, e para as fábricas que produzem papel é mais lucrativo para elas produzir esse tipo de papel, né? Papelão, papel craft, enfim, esses tipos de papel, essas qualidades de papel que são usados para as embalagens, do que exatamente esse papel para escrever ou para edição de livro. No caso da minha edição, ela veio com um autógrafo aqui, né, do Pedro Mauro, que daqui a pouco eu vou mandar emoldurar para colocar na estante. E vou mostrar inicialmente o livro, né, antes de falar. Ele é um western, nessa concepção mais clássica, né, do termo, né? A história se passa ali na primeira década do século XX, 1909. O que mais me chamou a atenção no livro é o fato de que parte da história é ambientada em Nova York, porque geralmente nessas histórias de cowboy, a história se passa no Texas, no interior profundo dos Estados Unidos, e nós acabamos perdendo um pouco da noção de que esse período clássico aqui do oeste americano é historicamente muito recente, né? Do final do século XIX e início do século XX, a gente perde a noção de que eles já tinham telégrafo, telefone, grandes prédios, né? Arranha-céus. Parte da história se passa durante a crise ou pré-crise da Bolsa de Nova York, que no caso foi em 1929, aqui se passa um pouco antes. Eles já começam a prenunciar, entre aspas, os perigos desse dinheiro que é produzido a partir puramente da especulação das ações e não, entre aspas, de um dinheiro real. O Gianfranco Manfredi coloca esse aspecto no gibi, o que traz, entre aspas, um elemento que é muito dispare em relação a outros westerns, né, que são produzidos. Então, mesmo sendo talvez um dos gêneros mais clássicos aqui das histórias em quadrinhos, ou do cinema, da literatura pop, etc., mas aqui o Gianfranco Manfredi acaba colocando elementos novos que dão um novo ar, um novo gás a esse tipo de narrativa. O desenho do Pedro Mauro, é como se diz, né, dispensa comentários, acho que é o ideal. Apesar do tipo de papel, como ele é meio amarelado, acho que combina com a trama, né? Eu achei bem melhor do que o outro papel, né? Que é um papel assim meio brilhoso. Eu acho que da edição outra, né?
acho que não combina com o clima do Oeste. E do que se trata essa pequena coletânea de histórias que forma o que fez o Marco Completo, chamado O Procurador. Ele conta a história de um funcionário de uma empresa de seguros, se não me engano, esse procurador, um funcionário público inglês, que ele tenta, entre aspas, proteger os seus clientes. Ele veio aos Estados Unidos, aparentemente para realizar vários trabalhos, mas nesse gibi ele foca no trabalho só. Há uma pessoa, é um herdeiro de uma fortuna relativamente alta, e ele vem para, entre aspas, informar e, entre aspas, dar as primeiras orientações para esse herdeiro milionário. E a história fala das, entre aspas, como eu posso dizer, das peripécias para que esse herdeiro meio desmiolado, que ele é um lutador de boxe, ele consiga não gastar a sua fortuna em futilidades, ou que pelo menos não morra antes de desfrutar da sua riqueza. E o Gianfranco Manfredi, que é roteirista, junto aqui com o brasileiro Pedro Mauro, ele acaba fazendo um tour, né, um passeio por elementos e com personagens que são clássicas para essas histórias aqui do Western, né? Que ele mostra, sei lá, tribos indígenas, arruaceiros, mexicanos, poceiros, candidatos ao governo do estado da Califórnia, salões, mulheres de índole duvidosa, né? Vamos chamar de prostitutas, enfim, né? E uma corrida em busca, óbvio, de uma fortuna. Porque esse herdeiro, ele resolve sacar, sob orientações do amigo dele, $2.000, né, um adiantamento da sua herança. Ele vai a um banco e antes dele sacar esse dinheiro, aquela quantia que havia sido reservada para ele é assaltado por um bando de arruaceiros, né, por antigos poceiros mexicanos. Aí ele disse, olha, o dinheiro não era meu, porque eu ainda não havia sacado, era do banco, mas eu prefiro um dinheiro que tenha sido conquistado pelos meus próprios esforços. Então vou atrás, né? Quem quiser me seguir, me siga. Atrás desses arruaceiros, desses bandoleiros que roubaram aquele dinheiro que seria pago a mim, né? Mesmo que, enfim, né, não, como ele não tenha sido entregue para mim, então ele ainda era do banco. Mas mesmo assim eu queria ir atrás e dar cabo desses bandidos, etc. E daí a história segue. O Gianfranco Manfredi acaba trabalhando também um pouco da questão do racismo, né, e da experiência do homem negro nos Estados Unidos na virada do século. E tem um personagem negro, né? E ele até comenta, eu imaginava que em uma grande cidade como Nova York o preconceito não existiria, ele seria menor, mas eu me enganei. E daí segue a narrativa. Ele fala um pouco sobre aquela questão do blackface, né, de artistas brancos que se pintavam de preto para aparecer em filmes, em eventos diversos, no teatro, etc. É uma revista aqui que como é que eu sempre me esqueço, o Gianfranco Manfredi, ele acaba trazendo para a história uma série de elementos para compor esse mosaico do que foi, né, o western americano e do que foi a cultura americana nessa transição do século XIX para o século XX e desse processo acelerado de modernização, que era, entre aspas, um mote de muito dessas histórias clássicas do cowboy, do velho oeste, e também coaduna com as experiências e com as frustrações das pessoas da nossa geração, né, do nosso tempo. Então, apesar de ser uma história ambientada no início do século XX, mas ele traz temáticas sem ser anacrônicos, né, com temas, com problemas que nós enfrentamos hoje, né, como a questão do combate à misoginia, ao racismo, né, ao dinheiro que não é real, né, que é criado de forma puramente especulativa na bolsa, etc., nos macetes e nos truques para supervalorizar determinadas ações em detrimento de outras. É um gibi que é carregado de temáticas, sem ser muito verborrágico, eles não falam demais, não dão explicações excessivas, mas enfim você percebe a partir daqueles poucos fragmentos, né, de diálogos, de referências, que eles estão vivendo num mundo que é muito mais complexo
do que simplesmente o confronto entre poceiros mexicanos ou confronto com indígenas, os indígenas e os cowboys, os rangers, né, etc. É uma revista muito boa, tem um roteiro que é excepcionalmente assim, bem construído, né, do Gianfranco Manfredi, e contando aqui com a arte do Pedro Mauro, eu acho que a obra fica realmente irretocável. Agora, eu espero que no futuro existam outras parcerias aqui do Gianfranco Manfredi e do Pedro Mauro para que nós tenhamos pelo menos outras histórias do mesmo personagem, o procurador, porque eles deixam espaço para isso, ou, como é que eu posso dizer, ou outros trabalhos mesmo, porque eles já trabalham juntos lá na Bonelli, né, que é a editora famosa italiana, produzindo, né, enfim, né, gibis. Aqui é uma cena de um estouro de uma boiada, que é muito interessante, também muito bem construída. Eu só vou mostrar algumas ilustrações para vocês terem ideia da qualidade do trabalho aqui do Pedro Mauro. Porque é sempre bom valorizar o trabalho de artistas nacionais, né? E ver que de fato nós conseguimos produzir, né? Que é uma série de cartunistas, de artistas que são impressionantes. Eu acho que o brasileiro tem a obrigação de conhecer e de incentivar essa produção que também é local, né? Deixar um pouco de lado esses gibis de super-heróis e partir para outras histórias, porque a mídia, né? O gibi, história em quadrinho, enfim, né? Bandas desenhadas, chame como quiser, ela permite um universo gigantesco de possibilidades, né? De formas de narração, de desenhos, etc. E eu gostei muito aqui do trabalho, novamente, né, do Pedro Mauro, do Gianfranco Manfredi, espero outros trabalhos, né, frutos da parceria desses cidadãos aqui. Enfim, por enquanto é só, eu vou dar o meu vídeo para encerrado, deixa aqui a recomendação de leitura. Se vocês puderem também, se ainda for possível encontrar no mercado, comprem também a trilogia Gatilho e comece a fazer essa coleção, acompanhe essa coleção da editora Pipoca Nanquim, né, de trabalhos do Pedro Mauro. Enfim, por enquanto é só. Vou deixar aqui a recomendação uma das recomendações de leitura do dia, e daqui a pouco eu vou postar outros vídeos falando sobre os outros livros que eu li nesses últimos dias, nesses últimos gibis. Enfim, né, por enquanto é só. Até breve, e fica aqui a recomendação de leitura de O Procurador, né, do Gianfranco Manfredi e do Pedro Mauro, né? Enfim, até mais.